Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar do outro lado, irmão. Nós vamos cantar do outro lado. Pode até tentar barrar a nossa caminhada até a nossa chegada até ali, mas nós vamos chegar lá, irmão. Nós vamos cantar o grande hino da vitória. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Helena, que tem sido uma bênção, uma menina que tem se esforçado para agradar a Deus. E não existe coisa mais linda do que quando nós nos esforçamos para agradar ao Senhor. Tudo requer esforço, tudo na nossa vida. Para todas as coisas requer esforço. E para adorar a Deus e para agradar ao Senhor, muitas vezes exige sacrifício nosso. Viu, irmão? Então, venha estar nos cultos conosco, venha adorar a Jesus. Mesmo que quando as coisas não estão bem, mesmo que muitas vezes as adversidades estão contra você, mas faça de tudo para estar com a igreja, adorando a Jesus, louvando o seu nome. Porque enquanto você adora, enquanto você louve, as portas vão se abrindo e o milagre vai acontecendo na tua vida. Abra a tua Bíblia, querido irmão, vamos ler a mensagem da palavra do Senhor. Eu não quero ser muito extenso, nós temos a Santa Ceia ainda. Poderíamos ouvir mais louvores ainda, o Madel poderia estar louvando a Deus, mas nós precisamos correr, irmão, tá? Segundo Timóteos, vamos ler a segunda carta a Timóteos, que Paulo escreve a ele, no capítulo 4, e o versículo de número 6, glória a Jesus. Paulo prevê sua morte e diz: Timóteo, que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Glória a Deus, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, irmão. Você sabe que nós tivemos uma fraterna de pastores e obreiros agora, no dia de ontem, pela parte da manhã ali em Arroio do Meio, e ministrou a palavra ali o pastor Joel Michel, pastor presidente da igreja em Estância Velha, e eu comi aquela palavra, irmão. Eu não sei se os obreiros também estavam ali. Que coisa linda, né? Que palavra maravilhosa. Eu me alimentei, a minha alma se saciou naquela manhã. E como era a reunião de obreiros, a palavra foi para nós. Mas eu ultimamente, irmão, sabe que eu tenho observado que Deus está trabalhando nos corações para esse sentimento de fazer a obra de Deus. Eu tenho observado, eu tenho andado nas congregações quando posso, e quando me convidam. Na sexta-noite estive ali no Santo Antônio, trazendo uma palavra para os obreiros, para os trabalhadores também que estavam ali, e eu senti coisa boa ali, viu, Isaías? Eu senti algo de Deus ali com os obreiros da Santo Antônio, e eu vi nos olhos deles uma gana, uma chama de querer fazer a obra de Deus. E não tem coisa mais linda, irmão, não tem coisa mais valiosa nesse mundo do que nós nos doar para a obra de Deus. Quando nós nos entregamos para a obra do Senhor, quando nós nos despojamos de tudo e dizemos: Senhor, usa minha vida,
Usa a minha vida, Senhor. Eu não sei pregar direito, eu não sei cantar, sou meio desafinado. Eu não sei, Deus, mas eu sei que se o Senhor estiver em mim, o Senhor vai me ensinar. Porque, irmão, nós temos o melhor professor de todos os tempos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele pega o caco e transforma num vaso perfeito. Eu não tenho poder para isso, mas o Espírito Santo, ele pega o bêbado, ele pega o drogado, como é o Joel, meu cunhado que está aqui, que era drogado, viciado, ele pega, transforma, ele entra dentro da casa, pinta com sangue vermelho e faz uma casa nova. E essa casa começa a servir de adoração a Deus. Aquilo que não prestava mais, aquilo que era descartável, agora é utilidade para o Senhor usar. E isso Ele quer fazer com a tua vida, meu querido irmão. Você não está aqui somente por estar. Você não aceitou o convite de Jesus somente por aceitar, não. Você está aqui porque existe um propósito na tua vida. Nada nesta vida acontece por acontecer. Tudo acontece porque existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. O apóstolo São Paulo é a coisa mais linda que existe nas Escrituras Sagradas. O maior marco do cristianismo de todos os tempos, depois de Jesus. Apóstolo São Paulo. E se nós olharmos para a história deste homem, irmão, nós vamos analisar antes de ele ter aceitado Jesus, porque ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. E assim se divide a nossa história também. Porque o que éramos nós antes de termos encontrado com o meigo Salvador? Como era a tua vida antes de ter encontrado esse amigo perfeito e maravilhoso? Eu sei que tem pessoas que não querem nem lembrar. Mas e como é agora a história nossa depois que nós aceitamos e conhecemos a Jesus como nosso Salvador? Mudou alguma coisa, irmão? Mudou, sim. Porque quando Jesus ele encontra com o homem, ele muda a história do homem. Ele transforma a história do homem. Ele muda. E assim ele fez com o apóstolo São Paulo. São Paulo era um homem perseguidor da igreja. Paulo era um homem que odiava a igreja. Saulo de Tarso, um homem temido por todos. As pessoas, quando ouviam falar em Saulo de Tarso, elas se arrepiavam, porque era um homem sanguinário, era um homem que queria destruir a igreja de Jesus, o projeto de Jesus. Mas não sabia ele que ele era um homem que Deus havia escolhido no ventre da sua mãe. Lá em Gálatas nós vamos ver que ele fala: eu não sabia que eu era escolhido no ventre da minha mãe. Um homem sábio, um homem inteligente, estudou nas maiores faculdades da sua época. Seu professor Gamaliel, um doutor da lei, um homem mestre em teologia, sabia tudo de lei mosaica, um homem que era referência na época para todos os alunos, todos os sacerdotes, como hoje é para nós. O pastor João Maria Hermio, fala no pastor João Maria Hermio, nós trememos as nossas bases, né? Eu creio que se falasse no nome de Gamaliel naquela época, as pessoas ficavam atônitas para ouvi-lo, pois Paulo era aluno de Gamaliel. A Escritura diz que por 10 anos ele estudou aos pés de Gamaliel, aprendendo, se inteirando. Veja a capacidade deste homem. Mas Deus tinha um plano com a vida deste homem. Deus queria aproveitar essa sabedoria dele, essa inteligência dele, para usar na sua obra.
Paulo, ele falava 4 idiomas, era um poliglota. Tinha 2 cidadanias. Era judeu e romano. E aí ele vai a Jerusalém. Vai no sumo sacerdote e pede-lhe uma carta, para que ele pudesse entrar dentro das sinagogas, das casas dos cristãos, e arrancá-las de lá, e levá-las presas até Jerusalém, do tal ódio que ele tinha dos crentes. Mas chegou o dia na vida de Saulo de Tarso, que ele ia conhecer o Jesus dos crentes. Ele ia conhecer quem era o Jesus dos crentes, quem era o Deus dos crentes. E a Bíblia diz em Atos 9, que ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele cai no chão. E aí o Senhor diz: Saulo, ô Saulo, por que tu me persegues? Por que tu persegue a minha igreja, Saulo? E Saulo, ele treme nas bases. E aí ele reconhece, ele diz: Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele se encontra com Jesus. E a partir daquele momento a vida deste homem ia mudar drasticamente. A vida deste homem, você vai ver que no início do capítulo diz: de perseguidor se torna perseguido. Um homem que era contra os crentes, um homem valente que batia no peito e dizia: eu mato os crentes, eu persigo os crentes. Só que ele estava lutando era contra o Deus dos crentes, o Jesus dos crentes. E aí ele se torna cego. Por 3 dias ele não enxergava a luz do dia. E os seus amigos tiveram que pegar ele e levar até a casa de Judas, ali em Damasco. Aí Deus pega e fala em sonho com Ananias, um homem de Deus, Ananias. E em sonho Deus fala a Ananias, dizendo: Ananias, eu tenho um trabalho para você. E Ananias diz: fala, Senhor. Eu quero que tu vá lá em Damasco, na rua esquerda, chega na casa de Judas e pergunta por um certo Saulo. Tu vai orar por ele, e quando você impor as mãos sobre ele, orar por ele, ele vai voltar a enxergar. Mas as pessoas sabiam quem era esse Saulo, irmão. E Ananias quis até questionar Deus: mas Senhor, mas o Senhor não sabe quem é esse homem? Esse homem, ele é perseguidor, ele tem uma carta na sua mão que ele entra dentro das sinagogas, e ele vai lá e arranca os cristãos de lá, e leva preso para Jerusalém. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Tem certeza que é isso, Jesus? Ô Ananias, vai sem medo, rapaz. Fica sabendo que este homem, ele é um vaso escolhido por mim. E eu levantei ele para ir e levar meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. É um vaso escolhido para mim. É isso que as pessoas não entendem no cristianismo, irmão. Como que pode um viciado que outrora estava caído, um perdido, uma prostituta, alguém que na sociedade até nem queria, se afastava dele, daqui a pouco está no altar de gravata, cheiroso, perfumado, de terno, falando do grande amor de Senhor Jesus, da salvação maravilhosa de Jesus? Eles não entendem isso. Eles jamais conseguirão entender isso,
só entende aquele que é nascido do Espírito, porque o que é nascido da carne não entende as coisas do Espírito, mas o que é nascido do Espírito entende as coisas do Espírito. Ramashuramandalamai. Saulo então, agora ele quer pregar Jesus. Esse homem que perseguia Jesus não deixa escapar ninguém. Ele quer falar do nome de Jesus. E agora ele atrai até a fúria dos gregos, a fúria daqueles que estavam ali, que não conseguiam entender aquilo. E agora ele se torna perseguido. A Bíblia diz que ele agora cheio de Deus na sua vida, ele poderia muito bem se dirigir até Jerusalém, onde estavam os discípulos de Jesus, onde estavam os apóstolos. Mas em Gálatas capítulo 2 e o versículo 16 ou 17, está escrito que ele não vai para Jerusalém, ele vai para a Arábia. E quando nós lemos na Bíblia, a Arábia nos dá a conotação de deserto. E quando nós olhamos e lemos deserto, nos dá a conotação de provação, de dificuldade. Deserto é um lugar difícil. Deserto é um lugar que ninguém quer ir. Mas a Bíblia diz que Saulo de Tarso se dirige à Arábia e vai para o deserto. Lugar aonde de dia 50 graus de calor, na noite 40, 50 graus de frio. Onde não nasce nada, onde não tem verde, onde não tem água. Mas Saulo se dirige para lá, e ele fica um período de tempo ali na Arábia. E é onde Deus trabalha na sua vida. Deserto é um lugar que muitos não querem ir, mas às vezes é necessário passar por lá. Porque é no deserto que o Senhor trabalha na vida de todo aquele que tem uma chamada de Deus. É no deserto que muitas vezes Deus faz de nós se humilhar, chorar, porque é preciso passar por ali. Quando Jesus chamou a Saulo, ele disse: e eu vos mostrarei que você vai padecer por amor de meu nome. Ou seja, todo aquele que o Senhor chama para o ministério, todo obreiro que o Senhor chama, todo obreiro, toda pessoa que tem uma chamada de Deus, irmão, ele vai sofrer, ele vai ter os problemas, as dores. Paulo disse: eu tenho minhas marcas, eu tenho as marcas de Cristo nas minhas costas, nos meus lombos. Ou seja, nós vamos ter os momentos difíceis, momento de chorar, momento que nós vamos nos sentir só, irmão. Mas no deserto, irmão, Senhor, não te preocupe, porque no deserto você não vai morrer. O deserto é só uma passagem, é só um estágio que nós vamos cruzar por ali. E quando nós sair dali, irmão, o Senhor vai começar a usar a tua vida. O Senhor vai começar a usar você no teu ministério, na tua chamada que você tem, viu? O Senhor vai começar a te usar. Saulo precisou cruzar pelo deserto. Aí ele volta para Damasco. E a Bíblia diz então que agora ele se dirige a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra um homem cujo nome era Pedro. E Pedro por si só, a história em parte se confunde com a história de Paulo. Porque Pedro também teve um divisor de água antes de conhecer Jesus e depois que ele conhece Jesus. Pedro era um homem de semblante rude, mãos calejadas, homem trabalhador. A Bíblia diz que ele era pescador de peixes, tinha um barco, ele trabalhava com isso. Só que depois que ele conhece Jesus, a Bíblia diz: Pedro, até hoje você foi pescador de peixe, mas a partir de agora, Pedro, você será um pescador de almas, de pessoas, de vidas.
Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus muda tudo na nossa vida. Muda a nossa visão, nosso jeito de olhar, de ver as coisas. Muda a nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida. Deus muda. E assim foi com Pedro. E Saulo teve esse prazer maravilhoso de conhecer Pedro. A Bíblia diz que ele ficou com Pedro por 15 dias ali em Jerusalém, analisando, andando com ele, vendo como Pedro agia com os irmãos, porque Paulo estava cheio de Deus. Você pode até me perguntar, mas pastor Gilberto, mas ele não ficou 10 anos aprendendo com Gamaliel? Agora o que é ficar 15 dias com Pedro? Só que tem uma diferença, irmão. Pedro andou com Jesus, Gamaliel não andou com Jesus. E você quer fazer a diferença na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério? Ande com Jesus. Ande com Jesus, viva com Jesus, caminhe com Jesus, deite com Jesus, tome banho com Jesus, faça as coisas que tem que fazer com Jesus, irmão. Aí está a diferença do êxito e a vitória do cristão. É quando nós respiramos Cristo na nossa vida. Pedro respirava Cristo. E agora ali está Paulo com Pedro, 15 dias ficaram juntos. Eu acho que eles não conseguiam dormir de noite, deitado na cama, um do ladinho do outro, e Paulo naquela ânsia de querer saber as coisas sobre Jesus, sabe, irmão? E perguntando, mas Paulo, mas Pedro, mas como é que era o Salvador? Como é que era Jesus? Ele queria saber mais de Jesus. Me lembro do meu irmão, quando eu orei por ele, embriagado, e ele foi batizado com o Espírito Santo, ele não me deixou dormir de noite. A madrugada toda, e ele, mas Gilberto, mas e como é que vai ser agora? E eu vou ter outros amigos. Rapaz, tu não vai ter amigos, tu vai ter uma família, rapaz, fica tranquilo. Ele não me deixou dormir, irmão, a noite toda. Embriagado por Deus, sabe? Quando transborda, quando o cálice transborda, as pessoas querem falar de política, as pessoas querem falar da sociedade, você quer falar de Jesus. Só se Jesus sair da tua boca, aquilo que o coração está cheio sai, transborda, é como é uma fonte de água. E assim era Paulo, cheio de Deus. Paulo sai, e a Bíblia diz que ele fica então agora por 7 a 8 anos em Tarso. Ele volta para Tarso, sua cidade natal, e ali ele fica trabalhando em tendas, construindo, fabricando tendas, em meio às linhas, agulhas. Mas a chamada que ele tinha no peito era grande, irmão. A chama que ele tinha no seu coração de esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida, porque ele tinha uma promessa de Deus. Ele voltou para o secular, trabalhar no secular, mas ele jamais esqueceu a voz de Jesus lá quando ele caiu. Ele jamais esqueceu. E ele estava ali agora trabalhando, mas eu creio que ele ia todos os dias no porto e ficava olhando para o céu e dizendo: Senhor, quando vai chegar o meu dia? Quando o Senhor vai se cumprir aquela promessa que tu fez para mim, Jesus? Já se passaram 5 anos, já se passaram 6 anos, e eu estou aqui trabalhando, estou esperando, Senhor, quando que vai se cumprir? Assim é conosco, com todo aquele que tem chamada. Nada nasce pronto, nada nasce grande, tudo no reino de Deus começa pequenininho. Tudo no reino de Deus começa que às vezes tu nem vê, tu nem enxerga. Mas ao passo que nós vamos nos relacionando com Deus, vai pegando outra dimensão, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Daqui a pouco, puf, acontece. Daqui a pouco acontece. Quando eu saí de Arroio do Meio, que eu vim trabalhar em Lajeado, fiquei trabalhando no Poço do Arco à noite, de segurança.
E na madrugada eu ficava olhando as estrelas, chorava, derramava minhas lágrimas. Eu e os frentistas, noite gelada, frio, mês de julho, agosto, com ponche. A Márcia fazia um café bem quente para mim tomar na madrugada, chimarrão, água quente. E eu ficava ali, Senhor, eu sei que eu não vou terminar aqui, nesse trabalho tão difícil. Eu acredito na minha chamada, Jesus. Eu não sei, meu Deus, quando que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai chegar a minha vez, vai chegar o meu dia. E muitas vezes eu tinha que me esconder nos cantos, orar a Deus, chorar, sabe, irmão? Visualizando que esse dia estava chegando. E hoje, irmão, olha eu aqui, que nem diz aquele, olha eu aqui, aleluia, irmão, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora, irmão. Acredita no teu milagre, sonha o sonho de Deus na tua vida. Só não te apressa, não atropela as coisas. Se coloca na presença de Deus. Se coloca na presença de Deus, irmão. Porque se você tem chamada de Deus, irmão, vai acontecer. Saulo estava em Tarso, trabalhando. Mas quando ele esteve com Pedro em Jerusalém, ele conheceu um homem chamado Barnabé. Barnabé, o significado de Barnabé quer dizer filho da consolação, ou seja, o consolador. Barnabé ali tipificava o Espírito Santo. E ele conhece Barnabé. E nesse período de tempo, Barnabé recebe uma carta para se dirigir até onde começou o evangelho lá, a primeira igreja? Antioquia. Barnabé recebe uma carta para ir até Antioquia da Síria, porque havia se instalado uma igreja em Antioquia, e o avivamento estava naquele lugar, e eles estavam precisando que Barnabé fosse lá, olhasse e resolvesse algumas questões, alguns problemas que eles tinham que resolver. E Barnabé, quando vai até lá, chega em Antioquia da Síria, uma cidade enorme, a terceira capital de Roma era Antioquia, mais ou menos 500 mil pessoas, 500 mil habitantes, era uma cidade enorme, grande. E Barnabé chega lá e fica impressionado com o que vê. Uma igreja já fortalecida, muitos crentes, salvação de almas, o avivamento naquela cidade. Coisa mais linda do mundo, irmão. E chega um momento que eles reúnem com Barnabé e dizem: Barnabé, é o seguinte, o povo está alegre, o povo está feliz, só que nós não temos um pastor. Nós pedimos que você viesse aqui, visse com os teus olhos o que está acontecendo, e que enviasse um pastor aqui para nós, para pastorear essa igreja. E Barnabé fica pensando: bueno, eu não posso. Eles queriam que Barnabé fosse o pastor lá, e Barnabé disse: não, eu não posso. E Barnabé é o Espírito Santo. Aí Barnabé disse: eu conheço um homem, que há 11 anos atrás eu estive em Jerusalém com Pedro, e eu conheci um homem ali chamado Saulo de Tarso. E onde que estava Saulo? Fabricando tendas, esperando a hora, esperando se cumprir a sua promessa chamada dele. Saulo de Tarso lá, costurando, medindo peles, linhas, trabalhando, e seu coração, puf, 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 esperando se cumprir a promessa de Deus. Barnabé, Antioquia da Síria.
Olha, gente, eu tenho um homem para vocês. Quem é ele? Saulo de Tarso. O homem está cheio de Deus. O homem quer fazer a obra de Deus. E você nos traz ele. Eu vou atrás dele. Eu vou lá. E as escrituras dizem que então Barnabé sai de Antioquia e vai a Jerusalém. De Jerusalém ele vai até Tarso. E aí Barnabé vai chegando, o Espírito Santo, chegando até a cidade de Tarso. Lá está Saulo de Tarso, costurando, trabalhando no seu secular. Daqui a pouco, Saulo levanta os olhos e vê aquele homem se aproximando e diz: eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem. E Barnabé chega: ei Saulo, Saulo de Tarso. E ele: sim, você é Barnabé. Nós nos encontramos há 11 anos atrás, junto com Pedro. Sim, era eu. E Barnabé começa a dizer: Saulo, larga as tendas, larga as linhas, larga as agulhas, porque chegou o teu tempo. Chegou o momento que você vai ser usado por Deus. Tem uma igreja que está te esperando para você pastorear. Aleluia. Chegou o tempo dele naquele dia. Irmão, vai chegar o teu tempo, querido. Não te preocupa, irmão, não te preocupa. Não fique angustiado, não perca sono, viu? Só te coloque na presença de Deus, porque vai chegar o teu tempo. Vai chegar o teu tempo. Aleluia. A vida de Saulo é muito vasta, irmão. Eu tinha muito mais que falar, mas as horas já se passaram. Eu tinha que falar de João Marcos, quando ele disse para Timóteo, escreveu lá, o apóstolo Paulo já estava terminando a sua carreira, estava já prestes a morrer, e aí ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, venha ter comigo depressa, venha, eu estou preso, eu estou já para ser julgado, e eu preciso que tu venha. Só Lucas está comigo, Demas me abandonou, amando o presente século. E ele foi citando, Crescente foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Só que tem o seguinte, Paulo, traz contigo o João Marcos, porque me será muito útil para o ministério. Eu precisava falar da vida de João Marcos, mas não vai dar tempo. Te coloque em pé, irmão. Aleluia. Chamada de Deus não se compra. Aleluia. Aleluia. A chamada de Deus não se compra. A chamada de Deus se conquista. E tudo é pelo esforço. Sem esforço ninguém vai a lugar nenhum, ninguém conquista nada. Está cheio de pessoas aqui com chamada de Deus. O Espírito Santo me revela que olha, maioria de vocês que estão aqui tem um propósito de Deus, tem um querer de Deus, tem um objetivo de Deus na tua vida. Irmão, não deixa morrer isso. Não deixa morrer isso, esse sentimento bom que tu tem no teu coração, irmão. Não deixa. Mas se esforce, lute por aquilo que você quer. Sonhe, olhe para o horizonte e contemple a tua bênção, querido. Aleluia. Onde é que estão as pessoas que têm chamada de Deus aqui? Que têm um sonho? Onde é que estão? Eu quero que você saia do teu lugar. Passa aqui na frente. Saia, venha. Saia do teu lugar, irmão. Você que tem chamada de Deus. Você que sonha em ser alguém usado por Deus. Você que quer ser instrumentalizado por Deus. Aleluia, saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar tua vida. Eu quero abençoar teu ministério. Aleluia. Existe homem de Deus, mulheres de Deus,
Passe aqui, irmão. Venha, 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 venha. Venha, vaso valoroso. Venha, vaso escolhido por Deus. Venha, venha, vaso de Deus. Vaso que Deus escolheu. Saia do teu lugar, venha. Passe aqui na frente. Venha ser abençoado por Deus. Venha receber o dínamo do Senhor. Deus quer usar a tua vida. Deus quer instrumentalizar você. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida, querido. Deus quer avivar o teu ministério. Deus quer avivar o teu ministério esta noite. Deus quer acender a chama do fogo espiritual no teu ministério aqui esta noite. Você que está triste, você que está triste aí, saia do seu lugar, passe aqui. O Senhor quer alegrar o teu coração e quer dizer para você que ainda tem muito o que você fazer na obra de Deus. Obreiros, vamos descer ali embaixo, obreiros, vamos orar. Coloque a mão no teu coração aí, irmão. Coloque a mão no teu coração. Onde é que estão os Saulos de Deus? Onde é que estão os Pedro de Deus? Onde é que estão os Barnabés de Deus? Aonde? Oh, aleluia. Querido Deus, eterno Pai, nós chegamos na tua presença, Senhor. E eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os teus filhos nesta noite, Jesus. E eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai, que estão aqui, Senhor, que têm o coração na obra, que amam a obra, que almejam a obra, Senhor. Ah, meu Deus, venha capacitar os teus servos, venha levantá-los, venha instrumentalizá-los, venha usá-los com graça, com unção, com poder, com graça e atitude. Usa os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Abençoe poderosamente a vida dos teus filhos. Abençoa os teus filhos. Usa, Senhor, a cada um segundo o teu querer, segundo a vontade de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, 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 Jesus, abençoa, abençoa os teus filhos, abençoa, meu Deus, abençoa, estende tua mão, abençoando, fortalecendo, animando, encorajando, dando unção, dando graça, dando renovo. Renova o teu povo, renova o teu povo, Senhor, renova, renova o teu povo, renova o teu povo esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos, nós abençoamos, nós abençoamos, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória, dá um abraço no teu irmão aí, irmão. Abraça o teu irmão, abraça o teu amigo, abraça o teu vizinho que está aí do teu lado. Abraça ele, isto, dá um abraço, aleluia, glória a Deus, e vamos fazer a obra, vamos fazer a obra.